Ele ofereceu seu paletó a uma mulher trêmula no ponto de ônibus, sem saber que ela era uma CEO que mudaria sua vida para sempre. O vento cortava Nova York como uma lâmina, a neve caindo ininterruptamente do céu cinzento, cobrindo as calçadas e silenciando o rugido habitual da cidade. Em um ponto de ônibus quase deserto, sob um poste de luz bruxuleante, Henry estava curvado em um paletó verde-oliva esfarrapado, segurando uma pasta de papel pardo surrada contra o peito. Lá dentro, havia 5 currículos, 5 rejeições silenciosas. Ele expirou lentamente, observando sua respiração se embaçar no ar frio da noite. 46 anos, ex-engenheiro de obras, viúvo, pai e, por enquanto, sem teto. O pensamento o atingiu com força, como a neve se acumulando a seus pés. O brilho vermelho da placa de uma farmácia próxima piscou, 20h41. O ônibus estava atrasado. O frio havia encharcado suas botas gastas. Então, através da neve, uma mulher apareceu. Ela parecia ter uns 30 anos, com uma saia e blusa social, sem casaco, e os saltos estalando no asfalto. O cabelo molhado grudava no rosto, os braços firmemente envoltos em si. Ela parou sob o mesmo toldo, com a respiração ofegante e as mãos trêmulas. Henry tentou não encará-la, mas a presença dela era impressionante, limpa, polida, mas claramente sofrendo com frio. Ela esfregou as mãos nuas, sem conseguir aquecê-las. Ele desviou o olhar. Apenas mais uma noite, apenas mais um ônibus para lugar nenhum. Mas então o vento uivou. Ela se encolheu-se, e Henry a olhou novamente. O casaco dele não era grande coisa, mas já era alguma coisa. Ele poderia ficar com ele, ficar em silêncio, ser como todo mundo. Mas não o fez. Sem dizer uma palavra, tirou o casaco. O frio era forte. Ele deu um passo em direção a ela e o estendeu. Assustada, ela disse: "Você não precisa fazer isso." Henry lhe deu um sorriso cansado. "Já perdi o suficiente hoje. Este casaco é a única coisa que me resta para dar." Ela hesitou. "Mas você precisa mais do que eu." Mesmo assim, ele a colocou delicadamente sobre os ombros dela. "Não está noite." O calor a assustou. Cheirava a sabonete. Talvez café. Conforto. Ela apertou com mais força sem querer. "Obrigada", sussurrou. Ele assentiu, cruzando os braços para se aquecer. Ficaram em silêncio enquanto a neve caía ao redor. Depois de um momento, ela se virou para ele. "Qual é o seu nome?" "Henry." "Sou Clary." "Prazer em conhecê-la, Clary." Ela olhou para ele. "Você não deveria ter me dado sua jaqueta." Ele deu um sorriso fraco. "Provavelmente não, mas eu não podia deixar você congelar." O ronco baixo de um ônibus quebrou o silêncio. Faróis perfuravam a neve enquanto ele parava. Clary foi até ele e depois se virou. "Você tem algum lugar para ir?" Henry deu de ombros. "Algum lugar", disse ele, sem explicar que era o banco de trás de um caminhão enferrujado atrás de um armazém. Ela enfiou a mão na bolsa e lhe entregou um cartão. Caso precise de alguma coisa, ele pegou, guardando na pasta sem olhar. Ele não esperava usá-lo. As pessoas diziam coisas assim o tempo todo. A maioria não falava sério. Clary entrou no ônibus e olhou para trás mais uma vez, o casaco envolvendo-a como uma armadura. Henry observou até o ônibus desaparecer na neve. Sozinho novamente, ele ficou ali, tremendo, não de frio, mas de algo mais. Algo pequeno, silencioso, poderoso. Ele olhou para o céu e depois para a rua vazia. "Talvez amanhã", sussurrou ele, virando-se e caminhando noite adentro. Henry caminhava lentamente pelas ruas secundárias silenciosas. A neve estalava sob seus sapatos gastos. Não havia necessidade de pressa, ninguém esperando, nenhuma luz acesa na janela, apenas a fria familiaridade de sua caminhonete estacionada atrás de um antigo armazém nos limites da cidade. Chegou lá pouco depois das 9. O velho Chevy 98 estava enferrujado, o aquecedor quebrado havia muito tempo. Dentro do banco da frente, havia um ninho de cobertores, um travesseiro no canto e uma lancheira enfiada sob o painel. Ele entrou, fechou a porta e ficou sentado em silêncio. Do porta-luvas, tirou uma pequena caixa de lata e a abriu. Lá dentro, havia uma fotografia desbotada. Sua esposa, Lily, sorrindo radiante, e seu filho, Noah, de cerca de 7 anos, com um sorriso torto. "Boa noite, Lily", sussurrou Henry. "Boa noite, Noah." Ele se recostou, com os olhos fixos no teto, deixando as lembranças o invadirem.
Ele já havia sido engenheiro estrutural da Henry Miles. Construía coisas, escolas, casas, hospitais. Ele tinha uma esposa que dava aulas no jardim de infância e ria com frequência, mesmo quando a vida era difícil. O filho deles a fazia rir, alegre e sem filtros. Eles não eram ricos, mas estavam contentes. Então veio o câncer. Quando descobriram, já estava em estágio 4. Lily morreu em 9 meses. Henry deixou o emprego para cuidar dela. Depois disso, tudo se desfez. As contas se acumularam, as economias se esgotaram. Ele vendeu a casa, mudou-se com Noah para espaços cada vez menores, até que não sobrou nada além da caminhonete. Mesmo assim, tentou proteger o filho. Transformou o banco de trás em uma nave espacial, sopa enlatada em aventuras, um estacionamento no quintal. Todas as manhãs, ele acompanhava Noah até a escola, barbeado e com a camisa para dentro da calça. "Por que você ainda corta o cabelo?" perguntou uma funcionária de um abrigo certa vez. Henry sorriu. "Porque meu filho precisa acreditar que as coisas podem melhorar e eu preciso parecer que acredito nisso também." Ele trabalhava em qualquer emprego que encontrasse. Movendo móveis, consertando calhas, varrendo canteiros de obras. Não era o suficiente, mas os manteve juntos até o outono passado. Uma assistente social interveio. Disse que não era seguro. Disse que Noah precisava de estabilidade. Henry não discutiu. Ele sabia que eles estavam certos. Com os olhos embaçados, assinou os papéis, abraçou o filho e prometeu: "Só por enquanto, eu volto para te buscar." Desde então, cada dia tinha sido uma escalada. Enviou currículos, ficou em filas de feiras de emprego, fez anotações em workshops gratuitos, estudou códigos na biblioteca. Ele estava elaborando um plano lentamente, em silêncio. Esta noite fizera esse plano parecer mais distante do que nunca. Ainda sentado em sua caminhonete fria, esfregando os braços para se aquecer, pensou em Clary, a mulher no ponto de ônibus. Como ela parecerá fria, como se surpreendera quando ele lhe ofereceu o casaco. Não sabia por que fizera aquilo. Talvez porque ela o lembrasse de Lily, ou talvez ele só precisasse sentir que ainda podia fazer algo de bom, que ainda era o homem que dava mais do que recebia. Lá fora, a neve continuava caindo. Henry se cobriu com um cobertor, encostou-se na janela fria e fechou os olhos. Não tinha muito, mas ainda tinha a si mesmo, e por enquanto, isso teria que bastar. Clary entrou no elegante saguão do seu prédio, o calor do interior a envolvendo como um cobertor macio. O porteiro a cumprimentou com um aceno educado, mas ela mal o reconheceu. Seus saltos estalavam suavemente no chão de mármore enquanto ela se dirigia ao elevador, ainda bem enrolada na jaqueta que o estranho lhe dera. Ela não pretendia aceitá-la. Na verdade, tentará recusar, mas o homem, Henry, segundo ele, insistira com um olhar que silenciava qualquer protesto. Agora, o casaco caía desajeitadamente sobre ela, largo e surrado demais, mas mais quente do que qualquer coisa que ela usará em anos. Ela entrou em seu apartamento de cobertura no 28º andar e foi imediatamente recebida pelo silêncio. Sem televisão, sem música, sem risos, apenas o zumbido dos eletrodomésticos modernos e o uivo distante do vento de inverno através das grossas janelas de vidro. Clary largou a bolsa na mesa da entrada e lentamente tirou o casaco. Estava prestes a colocá-lo de lado quando seus dedos roçaram em algo no bolso interno. Curiosa, ela enfiou a mão lá dentro e tirou um pedaço de papel dobrado. Estava gasto, amassado nos cantos, manchado de impressões digitais e do tempo. Ela o desdobrou cuidadosamente. Era um desenho infantil feito com giz de cera. 2 bonecos palito estavam de mãos dadas sob um sol torto. Um tinha a inscrição Pai, o outro eu. Um pequeno coração flutuava entre eles. Na parte inferior, com uma letra irregular, estavam as palavras: "Eu te amo, papai. Noah." Clary ficou paralisada. Ela olhou fixamente para o desenho, as palavras se borrando diante de seus olhos. Um tremor a percorreu e ela afundou na beirada do sofá, o casaco ainda em uma mão, o desenho na outra, a garganta apertada. Noah! O nome ficou gravado em sua mente como um espinho. O jeito como Henry segurava a pasta, o cansaço em seus olhos, o peso em sua voz. Tudo fazia sentido agora. Não era apenas um homem que lhe dera o casaco. Era um pai. Um pai que ainda carregava um pedaço da filha no coração. Um pai que não tinha nada, mas ainda assim escolheu dar. Ela olhou ao redor do apartamento. O lugar estava imaculado. Pé direito alto, móveis de design, paredes de vidro, nenhuma moldura ou toque pessoal. Um espaço projetado para o sucesso, não para o aconchego.
Clary dobrou o desenho com cuidado e o colocou no colo. Então, sem pensar, puxou o casaco para perto e o abraçou com força contra o peito. Ainda cheirava levemente a algo familiar. Talvez sabão em pó, talvez lembranças. E de repente, sem aviso, lágrimas brotaram em seus olhos. Ela não chorava há anos. Na verdade, não. Desde que ela era uma garotinha, com frio e fome, sentada nos degraus da igreja, esperando que alguém a notasse. Naquela noite, alguém notou, um homem de olhos gentis e rosto envelhecido. Ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros dela. Não disse muita coisa, apenas sorriu e disse que ela ficaria bem. Fora o primeiro ato de bondade de que se lembrava, a primeira vez que se sentiu vista. Nunca mais viu o homem, mas aquele momento mudou tudo. Clary fungou e enxugou a bochecha com as costas da mão. Ela não era mais a mesma garota. Ela havia se esforçado para escapar do sistema de adoção, trabalhado na faculdade com bolsas de estudo e pura determinação, construído o Infinity Group a partir de uma única ideia de aplicativo para se tornar uma das empresas de tecnologia mais influentes da Costa Leste. Ela havia conquistado cada dólar, cada reconhecimento. Mas, em algum ponto do caminho, ela havia esquecido o que significava precisar, o que significava dar. Naquela noite, um estranho a lembrou. Ela olhou novamente para o desenho, para o coraçãozinho trêmulo entre os bonecos de palito, depois para o casaco em seus braços, grande demais, gasto demais, mas carregado de significado. E pela primeira vez em muito tempo, Clary Langston chorou, não porque estivesse quebrada, mas porque algo dentro dela havia sido gentil e lindamente rompido. Na manhã seguinte, Clary sentou-se à sua mesa, com uma xícara de café intocada esfriando ao seu lado. O horizonte se estendia infinitamente além das janelas do chão ao teto de seu escritório, mas seus olhos estavam fixos no desenho amassado em sua mão. As bordas estavam gastas de tanto serem desdobradas e dobradas, como se ela estivesse tentando memorizar cada traço de giz de cera. Ela mal havia dormido. Continuava revivendo a noite anterior, a maneira como Henry oferecerá seu único casaco sem hesitar, a dignidade serena em sua voz, a dor por trás do sorriso cansado. Algo nele a assombrava. Não apenas a gentileza, mas a tristeza que ele tanto tentava esconder. Ela abriu a gaveta de cima da escrivaninha e tirou uma pequena campainha de prata. Momentos depois, sua assistente, Raquel, entrou. Sim, senhorita Langston. Preciso que me ajude a encontrar alguém, disse Clary, com um tom calmo, mas firme. Raquel piscou. Claro, quem? Clary hesitou por uma fração de segundo. O nome dele é Henry. Não tenho sobrenome. Ele estava no ponto de ônibus da esquina da 56th com a Madison ontem à noite, por volta das 20h30. Ele me deu o casaco dele. Quero encontrá-lo. Raquel pareceu surpresa, mas assentiu. Vou ver o que posso fazer. Raquel, isso fica entre nós. Nos dias seguintes, as instruções de Clary foram executadas com silenciosa eficiência. Sua equipe, acostumada a localizar incorporadoras evasivas e executivos recrutados, voltou suas habilidades para reconstruir a vida de um homem que vivia nas sombras. Eles coletaram imagens de câmeras de trânsito dos cruzamentos mais próximos. A figura de Henry apareceu brevemente, borrada e enrolada em sua jaqueta. Eles rastrearam as rotas de ônibus que paravam naquela área na época em que Clary embarcou. Cruzando referências com os registros de entrada, eles reduziram a lista de possíveis passageiros. Nenhum deles correspondia aos bancos de dados corporativos. Finalmente, Raquel voltou com uma pasta fina. O nome dele é Henry Miles, ela disse. Era um engenheiro estrutural. Nenhum registro de emprego recente. Encontrei algumas postagens em fóruns online perguntando sobre vagas de emprego. Ele listou um número de contato vinculado a um telefone pré-pago. Sem endereço fixo. Clary folheou as páginas. Uma cópia de uma foto antiga de carteira de motorista. Um perfil do LinkedIn congelado no tempo. Uma digitalização de uma licença de construção que havia expirado há muito tempo. Nenhum registro de prisão, nenhum escândalo, apenas ausência. Clary fechou a pasta. O silêncio na sala era pesado. Onde ele está agora? Raquel se mexeu. Um dos nossos rapazes o viu ontem perto do extremo sul do Bronx. Há uma caminhonete velha estacionada atrás de um armazém. Ele foi visto indo e vindo, dormindo nela. Clary se levantou. Eu quero ir para lá. Raquel hesitou. Clary, você tem certeza? Podemos providenciar alguém para abordá-lo ou trazê-lo para cá. Não, interrompeu Clary. Isto não é uma reunião. É pessoal. Raquel não disse nada,
mas seu olhar se suavizou. Vou pedir para alguém te levar. Uma hora depois, Clara estava sentada no banco de trás de um sedã preto, enquanto este percorria ruas distantes de salas de reunião e torres de vidro. Passaram por vitrines fechadas, muros pichados e pessoas que se moviam de cabeça baixa por causa do frio. O motorista parou perto do armazém. Clara o viu imediatamente. O velho Chevy estava escondido nas sombras. A neve se acumulava ao redor dos pneus. Parecia que não se movia há dias. Ela saiu para o frio. O ar cheirava a ferrugem e concreto úmido. Seus saltos estavam suavemente no cascalho enquanto caminhava lentamente em direção à caminhonete. Pelo para-brisa, ela conseguiu distinguir uma figura no banco da frente. Ao se aproximar, a porta se abriu com um rangido. Henry saiu, piscando sob a luz do dia. Ele a olhou com confusão a princípio, depois com reconhecimento, e sua expressão mudou. Perplexidade, cautela, depois algo como constrangimento. Clary, disse ele, com a voz rouca de sono e surpresa. Ela deu um sorriso pequeno e incerto. Oi, Henry. Ele olhou para si mesmo, para suas roupas amassadas, as botas cobertas de neve, a caminhonete atrás dele. O que você está fazendo aqui? Vim te encontrar, ela disse simplesmente. Ele franziu a testa, cruzando os braços. Por quê? Ela hesitou. Porque eu não conseguia parar de pensar no que você fez, no tipo de pessoa que dá seu único casaco a um estranho. Henry deu uma risada amarga. Não precisava me procurar para isso. Um cartão de agradecimento teria servido. Não se trata de agradecimento, disse ela. Trata-se de não deixar algo bom desaparecer sem ser visto. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Duas pessoas de mundos diferentes unidas por um ato improvável em um vento cortante. Henry finalmente suspirou. Você veio até aqui só para isso? Clary assentiu. Sim, e talvez algo mais. Quando Clary viu Henry novamente, ele estava curvado sobre uma pilha de blocos de concreto em uma construção nos arredores do Queens. Ela esperou no carro por 20 minutos, observando de longe enquanto ele se movia com firmeza, silenciosamente, puxando, empilhando, levantando no frio cortante com a determinação silenciosa de um homem acostumado a ser ignorado. Ele vestia uma camisa de flanela surrada, com as mangas arregaçadas até os antebraços, apesar do frio, e sua respiração era ofegante, formando nuvens visíveis. Suas mãos estavam calejadas, as unhas sujas, mas seus movimentos eram precisos, eficientes e determinados. Quando ele fez sua pausa e se sentou em um muro baixo com uma garrafa de água de plástico na mão, Clary saiu do carro e caminhou em sua direção. Henry olhou para cima e olhou 2 vezes. Levantou-se rapidamente, tirando a poeira das calças. Clary. Oi de novo, disse ela, com um sorriso pequeno, sincero. O que você está fazendo aqui? Ela lhe entregou uma xícara de café que trouxera. Achei que você gostaria de algo quente. Ele aceitou hesitante, os olhos buscando os dela. Você realmente não precisava. Eu sei, mas eu queria. Eles ficaram em silêncio por um instante antes que ela acrescentasse. Você poderia vir comigo só um pouquinho? Gostaria de te mostrar uma coisa. Henry olhou para suas botas de trabalho e depois para o capataz ao longe. Ainda tenho algumas horas de plantão. Já falei com ele, disse Clary. Disse que você tinha uma entrevista. Arqueou as sobrancelhas. Eu não tenho entrevista. Agora tem, ela respondeu. Henry soltou uma risada curta, mais surpreso do que divertido. Certo, vamos ver do que se trata. Eles dirigiram em silêncio. Henry olhou pela janela, mexendo de vez em quando, consciente de sua aparência. Calça jeans empoeirada, mãos ásperas, um leve traço de suor no colarinho. Clary pareceu não notar. Quando chegaram à sede do Infinity Group no centro da cidade, Henry hesitou no saguão com piso de mármore, observando as enormes paredes de vidro, o cromo polido, o burburinho interminável de pessoas de terno. Eu não pertenço a este lugar, disse ele baixinho. Clary se virou para ele. Só suba as escadas. Entraram numa sala de conferências privada com janelas do chão ao teto com vista para o horizonte. Clary ofereceu-lhe um lugar, fechou a porta e sentou-se à sua frente. Henry pigarreou. Então, do que se trata? Devolver o casaco. Clary balançou a cabeça. Não, não se trata do casaco. Fiquei com ele. Agora é meu. Henry piscou. Certo. Ela se inclinou para a frente. Não vim para te agradecer. Vim porque você me fez lembrar de algo que eu tinha esquecido. Uma versão de mim que eu havia enterrado sob anos de reuniões e prazos.
Você me lembrou que a verdadeira mudança nem sempre começa com inovação ou estratégia. Às vezes, começa com gentileza. Henry olhou para baixo. Claire, sou apenas um cara tentando sobreviver. E foi exatamente por isso que eu te trouxe aqui. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa para ele. Dentro havia uma proposta de emprego, um contrato, um novo cargo, consultor de valores culturais e humanos. Henry franziu a testa enquanto folheava as páginas. O que é isso? É uma nova função, uma que eu criei. Alguém que participa das decisões do departamento, programas de treinamento, discussões sobre desenvolvimento, não para falar de números ou estratégia, mas de pessoas, valores, compaixão. Você compartilharia suas experiências, ajudaria a moldar o coração desta empresa. Henry riu sem jeito, balançando a cabeça. Claire, olhe para mim. Eu não sou formada em psicologia. Não me formei em Harvard. Eu durmo em um caminhão. Você era engenheira. Não construo nada há anos. Você construiu um momento que nunca esquecerei, disse Claire suavemente. Henry desviou o olhar, sobrecarregado. Isso não é caridade, continuou ela. Este é um papel que só você pode desempenhar. Você sabe como é ser invisível, ser preterido, e ainda assim parar no frio e dar seu único casaco a um estranho. Isso me diz mais sobre liderança do que qualquer currículo jamais poderia. Ele abriu a boca, fechou-a, lutou para encontrar as palavras. Não sou qualificado, disse ele finalmente, em voz baixa. Claire se inclinou para frente, o olhar firme. Você não precisa de um diploma para ensinar as pessoas a se importarem, porque você vive isso todos os dias. Claire olhou diretamente nos olhos dele e disse: Você não precisa de credenciais para ensinar as pessoas a serem gentis, porque você viveu isso, e isso é mais poderoso do que qualquer coisa que você possa colocar no papel. A garganta de Henry se apertou. Ele olhou para a proposta, depois para ela, e pela primeira vez em anos, sentiu algo cintilar dentro dele. Não medo, nem derrota, mas esperança. Uma esperança crua, desconhecida, aterrorizante. Henry estava sentado sozinho no banco do lado de fora do imponente prédio de escritórios, com a proposta de emprego, sem ser lida, em seu colo. Seus dedos percorreram as bordas da pasta, mas seus olhos fitavam a rua movimentada, desfocados. Ele não conseguia. Não que não quisesse. Em algum lugar lá no fundo, ele queria, mas o medo dominava forte e familiar, o tipo de medo que sussurra coisas cruéis tarde da noite. Ela só está sendo gentil. Isso não é real. Você vai estragar tudo. Você sempre estraga. A oferta parecia uma armadilha envolta em gentileza. E Henry, que passara anos aprendendo a desconfiar de tudo que parecia bom demais para ser verdade, não conseguia se livrar do peso da dúvida. Ele só viu Claire sair do prédio e caminhar em sua direção quando ela se sentou ao seu lado em silêncio. Você não abriu, disse ela suavemente. Henry deu uma risadinha seca. Não achei que precisava. Eu já sei como isso termina. Claire inclinou a cabeça. Como? Alguém como eu não acaba num lugar como este. Não se constrói uma empresa como a Infinity contratando pessoas que dormem em caminhões. Acha que te fiz uma oferta por pena? Acho que não pertenço ao seu mundo. Claire olhou para frente por um instante e depois se levantou. Venha comigo só por 1 hora, Claire. Sem ternos, sem reuniões, apenas confie em mim. Contra seus instintos, ele se levantou. Eles dirigiram em silêncio por mais de 30 minutos, afastando-se das torres brilhantes da cidade e entrando em uma parte mais tranquila. Finalmente, pararam em frente a um modesto prédio de tijolos vermelhos com um toldo verde desbotado. Uma placa pintada dizia: Lugar do Thomas, um espaço seguro para todas as crianças. Henry a seguiu para dentro. As paredes eram brilhantes, cobertas de marcas de mãos, animais pintados e citações sobre gentileza. O ar cheirava levemente a giz de cera e pão quente. Risadas ecoavam pelo corredor, crianças alegres, alegres e sem filtros. Claire o conduziu por uma cozinha comunitária, uma sala de leitura e uma ampla sala de jogos repleta de brinquedos de segunda mão e posteres feitos à mão. Crianças de todas as idades estavam esparramadas no chão, montando quebra-cabeças, lendo, brincando. Este lugar, disse Claire baixinho, foi batizado em homenagem ao homem que me salvou. Henry olhou para ela. Eu cresci em lares adotivos, vivia em lares temporários. Alguns eram gentis, outros não. Uma noite, eu fugi. Estava congelando. Eu tinha 12 anos. Encolhi-me do lado de fora de uma igreja, esperando o amanhecer. Ela fez uma pausa. Sua voz suavizou.
Ele me encontrou. Um velho chamado Thomas. Ele me deu seu casaco, ficou sentado comigo a noite toda, não fez perguntas, apenas ficou. Henry não falou. Ele não conseguia. Nunca mais o vi, continuou Clary. Mas naquele momento foi como se alguém estendesse a mão para a escuridão e dissesse: você é importante. Construí este lugar por causa dele. Ela se virou para encarar Henry de frente. E na semana passada, outra pessoa me deu um casaco. Não sabia quem eu era. Não pediu nada. Apenas me deu. Henry engoliu em seco. Você me lembra ele, disse ela. Não pelo que você me deu, mas por quem você é. Eles ficaram em silêncio, cercados pelos sons da vida e das risadas. Os olhos de Henry percorreram a sala, observando as crianças brincando, um voluntário amarrando o cadarço, um menino lendo em voz alta com muita energia. Era aconchegante, real. Clary tocou seu braço gentilmente. Não preciso que você se encaixe numa sala de reuniões, Henry. Preciso que você lembre as pessoas disso, do que significa se importar. Henry não respondeu, não com palavras. Seus olhos estavam úmidos agora. Ele olhou para baixo, tentando afastá-los, mas eles vieram mesmo assim. Lágrimas silenciosas e descontroladas. E então ele assentiu. Não pelo emprego, não pelo salário ou pelo título, mas porque, pela primeira vez em anos, ele sentia isso. Ele ainda era necessário, ainda era útil, ainda era humano. Henry permaneceu imóvel no centro de uma sala repleta de alegria e risos. Uma única lágrima escorreu pelo seu rosto envelhecido, não de tristeza, mas do profundo alívio de perceber que ainda importava. O primeiro dia de Henry no Infinity Group não começou com alarde. Não houve festa de boas-vindas, nem comunicado à imprensa, apenas uma reunião tranquila em uma pequena sala com paredes de vidro no 5º andar, com alguns chefes de departamento céticos e uma pilha de post-its. Clary o apresentou de forma simples. Este é Henry Miles. Ele está aqui para nos ajudar a construir algo mais significativo do que apenas lucro. Os olhares eram educados, mas incertos. Mas Henry não se abalou. Começou contando sua história. Não a versão chorosa, não há que chamasse a atenção, apenas fragmentos. Fragmentos honestos. Como era perder tudo. Acordar em um caminhão congelante. Entrar em entrevistas de emprego sabendo que seus sapatos estavam furados. Escolher a gentileza. De qualquer forma, no início, eles ouviram com curiosidade cautelosa. Ao final daquela primeira semana, estavam se inclinando para a frente. Henry tinha um jeito de falar que não era um sermão ou uma encenação. Ele fazia perguntas que faziam as pessoas pararem. Quando foi a última vez que você realmente olhou alguém nos olhos? Sabe o nome do zelador que limpa este andar? O que você faria se visse alguém chorando na copa? Ele não chegou com gráficos ou dados. Chegou com empatia. Lentamente, uma mudança começou. Um por um, os funcionários começaram a procurá-lo. Primeiro, os estagiários, depois os desenvolvedores juniores e, por fim, os chefes de departamento. Alguns vieram falar sobre estresse, outros sobre burnout. Alguns vieram apenas para sentar em silêncio durante o almoço. Henry ouviu e, quando falou, não ofereceu soluções. Ele ofereceu uma perspectiva. Você não está quebrado, disse ele certa vez a um jovem programador que confessou não dormir há 3 dias. Você está apenas cansado. Estar cansado não significa que você é fraco. Significa que você se importou por tempo demais sem que alguém se importasse de volta. Essa frase acabou colada nas portas dos escritórios, impressa em canecas, citada em todos os e-mails da empresa. Clary assistiu a tudo se desenrolar do seu escritório. Ela viu como as conversas na copa mudaram. Como o riso voltou. Como a produtividade aumentou, não por causa da pressão, mas porque as pessoas se sentiram vistas. Não demorou muito para que Henry tivesse um espaço próprio e oficial. Pequeno, aconchegante, cheio de plantas, livros usados e uma cafeteira que parecia nunca ficar vazia. Fora do trabalho, a vida começou a se reconstruir de forma tranquila e significativa. Com a ajuda de Claire e uma pequena bolsa moradia da empresa, Henry conseguiu dar entrada para uma modesta casa de 1 quarto nos arredores do Brooklyn. Não era grande coisa, mas tinha uma varanda, um jardim e paredes que não balançavam com o vento. Mais importante ainda, havia espaço para Noah. Agora, em seu primeiro ano na universidade local, Noah havia voltado a morar com o pai. O primeiro jantar na nova casa foi simples, espaguete com pão de alho. Mas Henry se lembraria disso pelo resto da vida. Você cumpriu sua promessa, disse Noah naquela noite, chorando.
Henry não respondeu. Não conseguia, não com palavras. Mas o olhar dele dizia tudo. Quanto a Clary, ela e Henry se viam quase todos os dias. No início, era sobre trabalho, reuniões, estratégias, colaboração. Depois, sem esforço, tornou-se mais. Começaram a almoçar juntos e depois a caminhar juntos até o metrô. Depois, os cafés de fim de semana se transformaram em noites assistindo a filmes antigos, conversando sobre tudo e nada. Não foi dramático. Não foi rápido. Simplesmente aconteceu. Eram duas pessoas que passaram anos construindo uma armadura em torno de si, apenas para encontrar conforto na companhia tranquila de alguém que não pedia nada além de presentes. Num final de tarde, enquanto estavam no terraço do prédio, observando o pôr do sol atrás do horizonte, Clary disse suavemente: "Você mudou este lugar, Henry." Ele riu baixinho. "Não, eu só os lembrei do que eles já sabiam." Ela olhou para ele e me lembrou também. Henry tinha acabado de terminar uma oficina sobre resiliência quando um jovem apareceu depois que todos os outros já tinham ido embora. Ele não parecia ter mais de 22 anos, magro, pálido, com os olhos marejados de insônia. "Eu só queria dizer uma coisa", disse ele, com a voz trêmula. "No mês passado, eu ia desistir. De tudo na vida, quer dizer, eu já estava farto. Mas aí ouvi você falar e isso me fez parar." Henry ficou parado, com o coração batendo forte. "Você disse algo sobre como as pessoas não precisam ser consertadas. Eles só precisam ser ouvidos. Ninguém nunca tinha me dito isso antes. Foi como se alguém finalmente tivesse me visto." O jovem engoliu em seco. "Se não fosse por você, acho que não estaria aqui." O peito de Henry se apertou. Ele deu um passo à frente e colocou a mão no ombro do jovem. "Estou muito feliz que você esteja." Depois que o jovem saiu, Henry sentou-se em sua cadeira, a sala subitamente silenciosa, as palavras ecoando em sua mente. Ele já se perguntara se algum dia voltaria a ser importante. Agora tinha a resposta. O átrio do Infinity Group nunca estivera assim antes. Haviam desaparecido os cartazes de conquistas trimestrais e lançamentos de produtos. Em seu lugar, pendiam cortinas brancas e suaves, cordões de luzes quentes e uma enorme placa com a inscrição elegante: "Um dia de gentileza." Os funcionários estavam lado a lado, vestidos com suas melhores roupas, não para o trabalho, mas para algo muito mais significativo. No centro do palco, Clary Langston subiu ao pódio, com o olhar percorrendo a sala. "Este dia não é sobre métricas", ela começou. "É sobre momentos." A sala ficou em silêncio. Um ano atrás, eu estava em um ponto de ônibus no frio congelante, sozinha, cansada e mais perdida do que imaginava. E então, um homem que eu nunca tinha visto fez algo que ninguém mais tinha feito naquela noite. Ele me deu seu casaco. Um murmúrio de reconhecimento percorreu a multidão. Clary sorriu suavemente. Era velho, desgastado, mas era tudo, porque me lembrava que a gentileza, a verdadeira gentileza, não espera até ser conveniente. Ela aparece quando o mundo menos espera. Ela se virou para o cavalete ao seu lado e removeu o pano que o cobria. Lá, atrás de uma moldura de vidro, estava o mesmo casaco, desgastado nas mangas, desbotado pelos anos de uso, mas preservado como algo sagrado. Abaixo, gravadas em uma placa de bronze, lia-se a frase: "Um pequeno ato de gentileza pode reescrever uma vida." A voz de Clary vacilou ligeiramente. "Aquele ato não mudou apenas a minha noite, mudou o curso da minha vida. E hoje, homenageamos não apenas aquele momento, mas o homem que o tornou possível." Ela se virou para a beira do palco. "Henry, você vem aqui." Henry se levantou lentamente de seu assento, vestindo um terno simples, emprestado de um amigo, mas cuidadosamente passado. Ele abriu caminho em meio aos aplausos. Seu rosto, ainda marcado pelo tempo e pelas dificuldades, agora carregava algo mais leve, algo tranquilo. Ele se aproximou dela. Clary enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno envelope. "Isto lhe pertence", disse ela. Henry abriu-o. Dentro estava a escritura da sua nova casa, carimbada e oficial. Suspiros ecoaram pela multidão. Clary inclinou-se com um sorriso. "Chega de dormir em caminhões." A sala irrompeu em aplausos mais uma vez, mas Henry levantou a mão. "Na verdade, eu também tenho uma coisa", disse ele, enfiando a mão lentamente no bolso do paletó. Dela, tirou uma caixinha, simples, gasta, claramente guardada há algum tempo. Olhou para Clary, com o coração disparado. "Você disse que este casaco mudou a sua vida, mas você mudou a minha. Devolveu-me o meu nome, o meu filho, um teto e a esperança." Abriu a caixa.
Dentro havia um anel de prata, não chamativo, mas que brilhava discretamente sob as luzes. Guardei-o no bolso, disse ele, com a voz trêmula. Porque se há algo mais valioso do que este casaco, é você. Clary o encarou, com os olhos marejados. Clary Langston, quer se casar comigo? Um instante de silêncio. Então ela riu, um som suave, engasgado e lindo, e assentiu em meio às lágrimas. Sim, claro. Sim. A multidão se levantou em uma ovação de pé, com vivas e palmas ecoando no alto teto de vidro. Um mês depois, eles se casaram. O casamento não foi realizado em um grande salão de baile ou em um resort 5 estrelas. Aconteceu na casa de Thomas, o pequeno centro comunitário de tijolos vermelhos que significava tudo para ambos. As crianças fizeram flores de papel. As cadeiras não combinavam. O bolo foi feito por uma das estagiárias do programa de mentoria de Henry, mas o salão brilhava com algo que o dinheiro não podia comprar. Clary usava um vestido branco simples, com os cabelos soltos. Henry voltou a usar o mesmo terno. Noah estava ao seu lado como padrinho. Os convidados eram voluntários, colegas de trabalho, pessoas de abrigos e dezenas de jovens funcionários que antes se sentavam no pequeno escritório de Henry em busca de um propósito. Durante a troca de votos, Clary segurou as mãos de Henry e olhou em seus olhos. Uma vez você me deu um casaco, disse ela, com a voz clara e segura. Esta noite eu te entrego toda a minha vida. Suas palavras caíram sobre o quarto como a luz do sol através de um vitral. Suaves, radiantes, inesquecíveis. Henry não conseguia falar. Ele apenas assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto a multidão ao redor enxugava os olhos. Risadas se seguiram, música tocou. A recepção se espalhou para o pátio, onde crianças corriam descalças e fios de luzes dançavam ao crepúsculo. Alguém tirou uma foto. Henry e Clary estavam parados sob a placa da casa de Thomas. Lado a lado, a cabeça dela no ombro dele, o braço dele em volta dela, e ao lado deles, sobre um cavalete, estava o velho casaco, silencioso, desgastado e agora imortalizado. Essa imagem circulava online, compartilhada, republicada e comentada. Um símbolo não apenas de segundas chances, mas de como algo tão simples como a gentileza pode alcançar o frio e reescrever tudo. Às vezes, o menor gesto, um casaco, um sorriso, uma palavra gentil, pode ecoar mais longe do que jamais imaginamos. Henry não tinha muito, mas deu o que pôde. E, em troca, não mudou apenas a vida de Clary. Ele encontrou amor, propósito e um novo começo. A história deles nos lembra que toda gentileza não requer perfeição, apenas presença, apenas coração. Se esta história te tocou, se te lembrou que a esperança ainda vive em lugares inesperados, curta, compartilhe e assine o Solstirring Stories. Aqui contamos histórias que aquecem o coração, restauram a fé na humanidade e nos lembram do que realmente importa. Até a próxima, sejam gentis e continuem acreditando.